Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, igreja. Um bom dia para todos que estão nessa live. E, antes de mais nada, Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Dê aí Feliz Páscoa para quem está do seu lado, sua família, seus parentes. Hoje é domingo de manhã, nós comemoramos a ressurreição do nosso Jesus. Ele não está morto, ele está vivo. Essa é a nossa esperança. E hoje eu quero compartilhar uma palavra que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu lar. E eu quero falar sobre a ceia pascal, continuando nessa série de três palavras que nós vamos compartilhar. A última será no próximo domingo. E falamos no domingo passado sobre o perdão de Cristo e como ele é amplo, como ele nos alcança. E hoje eu quero falar sobre a ceia, sobre os elementos que tem tudo a ver com o Evangelho. E essa palavra, ela se baseia no texto de Êxodo, capítulo 12. Eu quero ler com você Êxodo, capítulo 12, do verso 1 ao 11. Abra aí a sua Bíblia, Êxodo 12, do verso 1 ao 11, o seu celular. Vamos ler juntos. Eu quero ler aí com você. Vamos lá. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará a ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, ou nos umbrais das portas, nas casas que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos ou pães sem fermento, e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça, as pernas e a frissura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Dessa maneira comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. Essa é a Páscoa do Senhor. Amém? Então, a Páscoa é uma festa judaica instituída aí no livro de Êxodo, logo no capítulo 12, quando os hebreus, o povo judeu, estava ainda nos últimos momentos de escravidão. 450 anos eles ficaram escravos, ou ficaram no Egito por 450 anos, até que Deus usa a vida do servo dele, Moisés, para ser instrumento e libertá-los. E a palavra Páscoa vem da palavra hebraica Pesach, que significa passar por cima. É uma referência à 10ª praga que estava prestes a acontecer aí em Êxodo capítulo 12, a praga em que os primogênitos de todo o Egito seriam mortos. E a razão foi que os israelitas haviam sacrificado um cordeiro por ordem de Moisés e aspergido o sangue dele nos umbrais das soleiras das portas. Ao ver o sangue, o anjo da morte que nosso Deus enviaria, ele passou. Por isso que essa festa se chama Pesach, que significa passagem, porque o anjo passou aquela casa, ele não entrou naquela casa. Naquela mesma noite, os judeus eles saíram livres do Egito após, como eu disse, mais de 400 anos de escravidão. Moisés, então, ele recebeu de Deus a instrução dessa festa, da Páscoa, que seria a festa principal, assim que o ano
ano hebraico começasse. O ano começava ali em meados de março e abril, né? Entre março e abril, junto com a primavera. Então, a Páscoa era celebrada como uma refeição que Jesus também celebrava, e assim foi até o último momento com os seus discípulos, antes de morrer, ali no momento da última ceia, em que eles celebraram a Páscoa. E hoje eu quero falar sobre os elementos que Moisés trata aí em Êxodo capítulo 12, os elementos da Páscoa judaica, e como eles apontam para o Evangelho, como eles apontam para o Senhor Jesus Cristo. E nós temos aí 3 elementos: os pães sem fermento, as ervas amargas e o cordeiro, né, que é o prato principal. E o que significa cada um deles? Bom, o próprio texto ele esclarece muito para a gente, mas o pão sem fermento, ou pão asmo, como disse aí na tradução que lemos, significa um pão sem fermento. Você sabe, o fermento ele é o que faz a massa crescer. O fermento naquela época era feito de uma forma diferente do que temos hoje, né? Hoje nós temos um pó num processo químico que já faz a massa crescer, mas o fermento naquela época era uma mistura feita com uma farinha misturada com água e deixada ao ar livre. Essa mistura, essa massa, ela apodrecia e depois, misturada a uma massa nova, a uma farinha nova, ela fazia toda aquela massa nova crescer, estufar. Esse tipo de fermentação foi aprendido pelos judeus lá no Egito mesmo. Então, isso representa que Deus na verdade estava falando para eles que o fermento que eles aprenderam a usar no Egito, esse tipo de fermentação que foi aprendido por eles, simbolizava toda uma influência que eles haviam tido nesses mais de 400 anos. E Deus não se alegrava com isso, era um tipo do pecado, o fermento é um tipo do pecado. E essa influência do Egito, né? Nós sabemos que o mundo, o Egito simboliza para a vida do cristão hoje a influência do mundo. Nós, assim como o povo de Deus, que foi liberto da escravidão do Egito, fomos libertos da escravidão do mundo. Nós estávamos lá servindo o império das trevas, sendo escravos desse império, mas Jesus nos resgatou desse império e nos trouxe para o seu reino de amor, e é exatamente isso que a Bíblia está explicando aqui, que essa influência do mundo, essa influência do Egito, esse fermento precisava ser deixado de lado. O fermento é algo sutil, é algo que assim, parece muito bom, porque quando você coloca fermento na massa, ela cresce e o pão ele fica muito belo, ele fica um pão gordo, ele fica um pão que para os olhos é atraente. E você sabe, o pecado a princípio ele é atraente. O pecado ele tem um gosto que é bom. A palavra de Deus diz lá que no Gênesis, antes de Eva pecar, antes de Eva comer do fruto, que era o conhecimento do bem e do mal, da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela olhou para aquele fruto, a Bíblia diz que ele era agradável, ele era desejável. Então ela olhou para aquilo, ela desejou, porque aquilo era agradável aos seus olhos, certo? E assim é o pecado. Aos nossos olhos ele é cheio, sabe, de agrado, mas o seu fruto por dentro é morte, é um fermento que é podridão, é uma massa podre que é misturada com a massa boa. Então, por isso que Deus está instruindo o seu povo: olhai para dentro das suas casas e não misturem o fermento velho com a massa nova, retirem da casa todo o fermento. Por isso que Jesus disse a seus discípulos que eles deveriam tomar cuidado com o fermento dos fariseus, porque Jesus estava falando para eles: olha, preste atenção, os fariseus eles andam pelas ruas, eles jejuam, e todo mundo sabe que eles estão jejuando, eles dão o dízimo até da hortelã que eles colhem, mas o seu interior está podre. Eles transformaram a lei de Moisés num ritual religioso extremo, que era mais a letra que deveria ser seguida do que o que realmente aquilo significava. Por isso que Jesus veio e deu um novo significado à lei. Ele ensinou, ele elevou o significado da lei, porque não deveria ser simplesmente uma prática externa, mas de um coração transformado.
Ele dizia sempre: tome cuidado com o que está no seu coração. O que mata não é o que entra, mas sim o que sai. Tome cuidado com os seus olhos, porque os olhos são as luminárias de todo o seu corpo. Então Jesus ele estava muito mais interessado numa transformação que vinha de dentro do que obras externas para que eles mostrassem, os seus discípulos mostrassem alguma coisa como os fariseus. O exterior dos fariseus era bom, eles faziam boas obras, frequentavam lugares santos, mas o seu interior era cheio de fermento, de podridão misturado com a massa boa. Em 1 Coríntios capítulo 5, versos 6 a 8, Paulo escreve assim, eu quero ler aí com você, diz assim: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento, preste atenção, faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, e sem fermento como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com pães sem fermentos da sinceridade e da verdade. Eu amo esse texto, porque ele ensina você e eu a sermos cristãos de verdade. Infelizmente, nós vemos que existe uma falsa religião rompendo o verdadeiro relacionamento com Deus, deixando eu e você sujeito às práticas externas. E nós temos sido provados nas nossas práticas nesses dias. Dias que não temos a celebração como costumamos a ter aqui nesse prédio, todos reunidos, onde não podemos nos reunir nos grupos pequenos em nossas casas, mas estamos sozinhos com a nossa família, e é ali que temos que ser os crentes que realmente somos. Não podemos aparentar, a nossa família sabe quem somos, não podemos esconder. Então, é a hora que todo o fermento fica à mostra. Por isso que Paulo fala, tirem todo o fermento de dentro de casa, tirem todo o fermento da vida de vocês, porque o Cordeiro já foi sacrificado. Paulo está dizendo aqui, o Cordeiro, irmãos, já foi servido. Ele já está à mesa. Ele já foi servido. Porém, o fermento precisa ser removido, precisa ser retirado. A casa, que é o nosso interior, ela precisa estar limpa de todo o pecado escondido, de todo o pecado que acalentamos dentro do nosso ser, fazemos às escondidas, toda a ira, todo o ódio, toda a angústia, toda a falta de perdão, toda a falta de sinceridade e verdade precisa ser removida, e Ele nos ensina a maneira certa de agir. Cristo, o Espírito Santo, Ele nos mostra onde estão as áreas que precisam de transformação, ou quais são os pecados ocultos, mas é minha e a sua responsabilidade confessá-los, arrepender-se de cada um deles, e ter um coração cheio de sinceridade e verdade. É o que Paulo termina dizendo aí no versículo 8, sinceridade e verdade. Jesus, quando viu o que estava acontecendo no templo, ele tratou de fazer uma limpeza ali. Lembre-se que ele entrou no templo e as pessoas estavam vendendo as coisas santas, os cambistas. Jesus foi o único que denunciava a corrupção presente no coração dos fariseus. Jesus é Deus e pode muito bem sondar o nosso coração. Basta clamarmos como Davi no Salmo 139, ele diz: sonda-me, ó Deus, vê em mim os maus caminhos e denuncia o que está apodrecendo por dentro de mim e guia-me pelo caminho correto. A pior coisa que eu e você podemos fazer nesses dias, e esse é um pecado que comumente caímos, mas dificilmente confessamos, é a falta de sinceridade de verdade. Não somos sinceros conosco mesmos e vivemos nos dando desculpas. Temos desculpas para a falta de administração do nosso tempo, falando que nossa vida é corrida demais, não temos tempo para Deus. Temos desculpas para os problemas que, infelizmente, caímos e somos irados, somos tempestivos, somos de uma boca, uma língua dura, uma língua que mais traz divisão do que edificação. Dificilmente confessamos as nossas mazelas.
Mas Deus conhece, Ele nos sonda. Porém, como Paulo diz aqui, é nossa responsabilidade confessá-los. E podemos confessar uns aos outros. Confesse o seu pecado, confesse aquilo que está dentro de você. Sabe, o maior problema é você não entender que você está ainda num corpo que não é perfeito. Estamos ainda no corpo do pecado. Mas um dia seremos transformados tal qual Ele é, num corpo glorificado. E ainda, muitas vezes, o bem que queremos fazer, não fazemos. E o mal que não queremos, esse é o que fazemos. Porém, quando confessamos, quando nos abrimos, quando somos sinceros, crescemos. Ser sincero e falar a verdade é remover o fermento do pecado de dentro de nós. É muito bom quando eu ouço de algum irmão em Cristo, de algum amigo, os seus pecados, porque esse é o primeiro passo para uma vida vitoriosa. Ou simplesmente a sua tentação, porque antes de pecarmos somos tentados, e quando confessamos a tentação a alguém próximo de nós, estamos fazendo um compromisso e temos alguém investindo em nós e orando por nós e nos impedindo de cair naquele pecado de uma maneira espiritual. Temos amigos, temos parceiros, temos pessoas, irmãos em Cristo, que nos amam e intercedem por nós. Então, por isso, o primeiro ponto é isso. Tome cuidado com o fermento, confesse, seja sincero. Pior do que você não abrir o seu coração, porque realmente o fermento, o pecado, traz vergonha. E pior do que acalentar toda essa vergonha e esse pecado dentro de si é não confessá-lo. É não ser transformado, não deixar que o Espírito Santo faça obra dentro da casa. Então vamos nesses dias deixar com que Deus limpe a nossa casa, com que o nosso Pai nos alerte. Eu sei que Ele está falando com você agora de coisas que precisam ser transformadas dentro da sua casa, do fermento que precisa ser removido. Então, ore ao Senhor e peça a Ele discernimento e comece a confessar diante dEle. Ele já sabe, mas Ele precisa que você remova-o com as suas palavras, com as suas atitudes, confiando que Ele é o seu Deus, que Ele é o seu ajudador. Você tem outra coisa que nós aprendemos, é que o pão, ele simboliza o próprio Jesus Cristo. Jesus, em João, ele diz: eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim nunca mais terá fome. Ele está dando um novo significado ao pão sem fermento, dizendo que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Uma outra forma de remover todo o fermento do nosso interior é mudando a nossa dieta. Quando comemos de Cristo, quanto mais nos alimentamos daquilo que é bom, mais não vamos querer comer daquilo que é ruim. Quando você e eu mudarmos a nossa dieta, e mudamos a nossa dieta aqui, quando mudamos a nossa dieta aqui das comidas que comemos, começamos a perceber que o nosso corpo responde melhor e temos mais disposição, a nossa mente funciona melhor. Mas quando comemos sempre a mesma comida e a mesma comida ruim, vamos dizer assim, você é até mais claro aqui, quando você come somente frituras, gordura e tudo mais, essas coisas, você fica pesado. Logo quando você termina de almoçar, você, não tenho vontade de trabalhar porque acabei de comer uma comida muito pesada. E aí você vai comendo essas coisas ao longo do seu dia, besteiras e mais coisas, e aí você vai engordando e vai tendo problemas cardíacos, vai tendo problemas no seu corpo como um todo. É uma má alimentação. Para que isso tudo seja removido do seu corpo, você precisa uma nova alimentação. Eu vi uma matéria uns dias atrás, faz um tempo, de um casal que eles tinham um problema com peso. Eles tinham sobrepeso. E aí eles não gostavam de nada do que era saudável. Eles não gostavam de vegetais, não gostavam de alimentos saudáveis em si, alimentos integrais e tudo mais. Só que eles foram desafiados por um profissional para começar a mudar a dieta. E quando eles comiam aquilo que eles não gostavam, eles não
era sem prazer, eram dias muito ruins para ele, mas com o tempo que foi passando, à medida que o tempo foi passando, o paladar deles, que só estava acostumado a comer aquele tipo antigo de comida que só fazia mal para a saúde deles, começou a mudar. E eles começaram a ter prazer na rúcula, começaram a ter prazer no arroz integral, começaram a ter prazer nas frutas, nas verduras e nos legumes. Por quê? Porque com a insistência de comer aquilo que era novo, aquilo que eles achavam que era amargo, sem gosto, era ruim, na verdade era o paladar deles que estava viciado com a comida antiga. E aí quando começaram a comer aquilo e ver o resultado que fazia no corpo deles, eles perderam muitos quilos e começaram a viver uma vida saudável. Da mesma forma, Jesus está aqui usando uma parábola, ele está falando de si mesmo, usando algo que nós entendemos aqui na nossa linguagem da terra, comida. Quando você mudar a sua alimentação, começar a comer as coisas do céu, automaticamente você não vai querer mais as coisas que são nocivas para você. Ao nos alimentarmos de Cristo, a sua palavra, ao nos alimentarmos dele na oração, ao nos alimentarmos dele no louvor, ao nos alimentarmos dele na devoção, de entender quem ele é, nosso coração vai começar a se encher de alegria, e aquilo que antes nos satisfazia e estava causando grande morte dentro de nós, vai começar a gerar vida, e você vai se tornar um homem, uma mulher, um adolescente, um jovem, cheio de saúde no Espírito Santo. Aleluia! Com isso, a sua vida será melhor, você vai ser mais produtivo, vai ter saúde espiritual. Coma do pão da vida. Jesus, ele é o pão da vida. E abandone aquele fermento que é o pecado. O segundo aspecto tão importante na ceia pascual eram as ervas amargas. Essas ervas amargas, o que elas eram, amados? Eram uma espécie de salada, que os condimentos que eram misturados ali, que deveria ser comido junto com o cordeiro, tinha alface, endívia, chicória, vegetais semelhantes a esse, como os chamamos, não enjoativamente amargos, com um grau de amargura muito grande, mas o suficiente para incomodar a sua degustação. Incomodar o sabor. Quando você sente algo amargo, você sabe que pega uma região específica, da nossa língua. Isso significava que as ervas amargas deveriam lembrar eles do tempo de escravidão no Egito. Ora, se sabemos que o Egito simboliza o mundo, as ervas, então, elas nos lembram da nossa vida passada. Quer dizer que sempre que alguém crê em Jesus Cristo e começa a caminhar com Ele, comer dele, sempre há uma mistura, e deve haver essa mistura de alegre crença em Jesus, mas também uma medida de arrependimento doloroso. O coração que se alimenta das ervas amargas diz assim: sim, Jesus morreu por mim, mas como estou triste de ter vivido uma vida que precisasse que Ele morresse por mim. Li sobre suas terríveis agonias e percebo que eu era a causa deles. Foi tudo por amor a mim que ele veio do céu para a terra, porque sabia o quão culpado eu seria. Portanto, foi pregado na cruz e levado à morte. Romanos capítulo 5, verso 8 diz: Deus prova o seu amor para conosco da seguinte maneira: Ele enviou o seu Filho, seu único Filho Jesus, para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Assim, essa alma que reconhece o sacrifício de Jesus entende que esse sacrifício teve que ser realizado para cobrir uma multidão de pecados. Foram os nossos pecados que crucificaram o nosso Salvador. Eu alegro-me pelo fato de Cristo ter removido meu pecado, mas me entristeço em saber, e com o coração cheio de quebrantamento, como cantamos aqui, quebrantado pelo seu amor. Quebrantado pelo seu amor, ele precisou sofrer, precisou pagar um alto preço. E isso me constrange. Isso me quebra por dentro. Isso me faz entender que não é simplesmente um amor romântico, mas um amor que começa com morte por causa de pessoas ruins, pessoas más, pessoas vis, pessoas que não valiam nada.
como eu e você. Eu não acredito numa fé, irmãos, que não tem uma lágrima nos olhos, que não tem, sabe, essa devoção quando olha para o Jesus Cristo crucificado. A fé de olhos secos parece uma fé bastarda, que não é nascida no Espírito de Deus. Com a nossa alegria sobre a culpa perdoada, devemos então lembrar e lamentar que perfuramos o nosso Salvador e Senhor naquela cruz. Pensamos em nossos pecados passados. Talvez alguns deles foram muito negros, alguns você não tem nem coragem de falar hoje em dia, porque as pessoas nem acreditariam que você foi um praticante deles. Mas nos lembramos deles de uma forma não como condenados, mas como libertos. Porém foram eles, esses pecados, que crucificaram nosso Senhor. Lamentamos quantas vezes resistimos ao Espírito de Deus, mas também temos a alegria de que agora somos livres e somos tão amados. É uma linha muito tênue aqui. Não lembrar daquilo que nos condenava antes, mas sim, veja bem, Deus, Ele na sua palavra nos ensina que Ele se esqueceu de todos os nossos pecados, mas Ele não nos deu esse dom. Por quê? Porque é importante, quando contemplamos a cruz de Cristo, em dias como hoje, dias que celebramos a Páscoa, e diariamente o Evangelho tem que ser pregado para nós mesmos através da palavra, através da oração, e nos lembramos de quem foi Jesus, de quem Ele é. Acabamos lembrando dos nossos pecados, são as ervas amargas. Não como condenados, mas são pecados que crucificaram. Esses sim, foram carregados pelo nosso Senhor naquela cruz. Nosso coração se enche de uma tristeza, mas ao mesmo tempo de esperança, de uma alegria. São as ervas amargas. Em Marcos capítulo 14, é retratado a última ceia ali na Páscoa, quando eles estavam todos juntos, e Jesus diz a eles: um de vocês me trairá. E lá no verso 18, diz que eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após o outro, porventura sou eu? Olha, eu acho lindo isso, porque os discípulos, eles tinham completa noção. Depois de 3 anos e meio com Cristo, eles tinham essa noção de quem eles eram, e eles estavam preocupados se a raiz de amargura no coração deles era tão grande ao ponto de trair o Cristo, o Mestre. Aí estavam as ervas amargas. Ervas amargas não são apenas a lembrança dos pecados que cometemos, mas também do pecado que está presente nesse mundo e o quanto sofremos por ele existir. Existem doenças, perseguições, nós estamos no meio de uma pandemia, pessoas estão morrendo. No Brasil são mais de 1.000 mortos, nos Estados Unidos mais de 20.000 mortos. Uma pandemia está ao nosso redor, nosso coração chora, porque isso é fruto do pecado. A terra foi amaldiçoada pelo nosso pecado, e nós estamos nessa fase disso, não foi Deus quem enviou, não, foi o pecado que causou tudo isso. Choramos porque sofremos a amargura do pecado, mas quando comemos o Cordeiro de Deus, aleluia, quando comemos do Cordeiro de Deus, Ele é doce ao nosso paladar, porque ao comermos aquilo que é amargo, as nossas papilas degustativas se abrem e o Cordeiro de Deus, Ele entra e a nossa boca começa a salivar e temos um prazer imediato de comer algo que é doce. Quando vem um amargo na nossa boca, aquilo que é doce, ligeiramente doce, se transforma em plena satisfação. E aí nossa contrição e nosso choro é substituído de uma alegria regozijante de termos o Filho de Deus à nossa disposição e comermos dele.
A palavra diz como que deveria ser o cordeiro na ceia pascal. O cordeiro que é a tipificação do Salvador. O cordeiro que deveria ser morto e o seu sangue passado nos umbrais das portas, nas ombreiras das portas, nos batentes, em cima e ao lado. O cordeiro ele precisava ser um macho de 1 ano. E nessa idade o cordeiro já estava nas primícias da sua força para começar a se reproduzir. Isso demonstra a força e a suficiência de Jesus, o primogênito de Deus. Todo homem, nos seus 30 a 33 anos, ele está no auge da sua força. Jesus não foi sacrificado, morto na sua infância, não foi morto na sua adolescência, ele foi morto no auge da sua saúde e vigor físico. Ele deveria ser sem mancha, puro e separado com 4 dias de antecedência, justamente para ser bem examinado. 4 dias de antecedência, para ser bem examinado. Da mesma forma foi Cristo, ele não cometeu nenhum pecado, ele entrou 4 dias antes em Jerusalém, antes da sua morte ele entrou na cidade e foi examinado pelo príncipe desse mundo e foi também examinado pelos juízes desse mundo. Pilatos olhou para ele e falou: eu não vejo motivo para crucificá-lo, você é inocente. Ele foi declarado inocente, sem mancha, sem pecado, nada foi encontrado no Cordeiro de Deus. O cordeiro deveria ser morto, assado no fogo, o que simboliza aqui os sofrimentos intensos do nosso Senhor Jesus até a morte e morte de cruz. A Bíblia diz que a ira de Deus é como um fogo. Essa ira de Deus veio como fogo ali na cruz. Sobre ele estavam todos os pecados da humanidade ali, porque somente um inocente poderia carregar todos os nossos pecados. E foi o que aconteceu. Ele nasceu sem pecado e foi assim até o final da sua vida. E ele carregou sobre si todos os nossos pecados. E naquele momento da crucificação, ele diz: meu Pai, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? E naquele momento que ele se sentiu abandonado, é porque a ira de Deus estava sobre ele, o cálice da ira de Deus estava sobre ele, porque Deus estava olhando todos os pecados da humanidade. O cordeiro deveria ser morto ao entardecer, isso é, entre 3 e 6 da tarde. Foi assim também que aconteceu com o nosso Senhor Jesus. Nenhum osso do cordeiro deveria ser quebrado. E a Bíblia diz que nenhum dos seus ossos foi quebrado na crucificação. O sangue do cordeiro também deveria ser aspergido no umbral das portas. E isso, lá no Êxodo, aconteceria para livrá-los do destruidor, do anjo da morte. E isso aqui é lindo, porque deve nos lembrar que, assim como existia lá no Egito 2 milhões de hebreus, e todas as famílias passaram o sangue nas portas das suas casas, nos umbrais das portas. E o anjo, naquela noite, passou de porta em porta, e onde havia o sangue, ele não entrava. Isso mostra que aquele povo, o povo de Deus, o povo de Israel, estava ali naquela nação egípcia, mas o que diferenciava as casas não era a justiça própria de ser simplesmente diferente de um egípcio, não era o fato de eles serem judeus que eles foram libertos, não era o fato de serem o povo escolhido de Deus que seriam livres do anjo da morte, mas sim o mérito estava no sangue que estava no umbral das portas. O anjo, quando passava, não via se o comportamento deles era adequado, ou quão bom eles haviam sido naquele tempo, mas o anjo, ao passar pela porta, ele via se o sangue estava sobre aquela porta. Não são os nossos méritos que nos salvam, não são os nossos méritos que nos fazem aceitos diante de Deus, mas sim o sangue do seu Filho sobre nós, o sangue do Cordeiro de Deus sobre nós. Não tinha jeito, eles já haviam visto 9 terríveis pragas assolar toda a nação do Egito, a nação mais próspera e bem-sucedida daquele tempo.
Eles sabiam que aquela última praga viria e seria real. A 10ª praga, a morte de todos os primeiros filhos de cada casal. O primeiro filho significa força, significa saúde. Na palavra é isso, primogênito, o primeiro. Eles sabiam que isso ia vir, mas eles precisavam confiar que o sangue, aleluia, que o sangue do Cordeiro, eles precisavam confiar que o sangue do Cordeiro seria suficiente. Aleluia, o sangue de Jesus é suficiente para que você seja salvo. O sangue de Jesus é suficiente para que você seja aceito por Deus. O sangue do Cordeiro de Deus está em você quando você o recebe como seu Salvador. Ele é o seu Salvador, Ele quer ser seu Salvador. Com arrependimento, que são ervas amargas. Contrição, que são as ervas amargas. Mas com o sangue do Cordeiro, Ele te livra da morte. Você já o recebeu? Você já o confessou como seu Salvador? Então creia, você está livre da ira de Deus. Nascer o Cordeiro de 1 ano não faz parte mais da nossa celebração. Quando Jesus estava com os seus discípulos no último momento, Jesus dá um novo significado para os elementos, dizendo: este é o pão, este é o cálice. Figuras que ele usou ao longo do seu ministério, falando: eu sou a videira, aquele que crê em mim dá muito fruto. Ele usou aquelas figuras ao longo do seu ministério todo. Ele dizia: eu sou o pão da vida, mas o pão simbolizava ali agora o seu corpo, e o cálice representava o seu sangue. Ele deu um novo sentido para os elementos. Mas o Cordeiro onde estava? O Cordeiro estava ali na mesa servindo eles. O Cordeiro estava ali pessoalmente servindo eles e pronto para ser morto. Aleluia. O Cordeiro também deveria ser comido inteiramente e não deveria haver sobras. Comer o Cordeiro todo significa que não adianta ser parcialmente cristão. Sabe, não adianta você comer apenas dos ensinos de Jesus, não adianta você comer apenas de algumas doutrinas ou alguns ensinos, ou entender como ele apenas da sua liderança, como Jesus era um bom líder. E existem livros e livros sendo escritos para falar dessas qualidades de Jesus, da sua liderança, do seu ensino, da sua paciência, da sua mansidão, para que você siga Jesus e coma apenas alguns pedaços, mas ou você come dele todo, ou você nunca vai ser salvo. Esses dias eu participei de uma palestra online de um desses homens que entendem muito sobre investimentos e era um coach, né? Essa palavra está muito à moda, um coach, aquele pessoa que, enfim, ensina você a prosperar e tudo mais. E eu, curioso, participei da live. E na live, sabe o que ele falava, irmãos? Ele falava de textos bíblicos. Lei da semeadura, como o nosso pastor falou aqui no momento das ofertas. Vários trechos da palavra de Deus sendo soltos. E as pessoas ali, mais de 100 mil participantes naquela live, falando: é isso aí, tem que semear, é isso aí, você tem que ser servo. Você entende? As pessoas estão comendo partes daquilo que Cristo é, mas não comem dele inteiro. Não comem da sua vida para servir de coração, mesmo quando são humilhados. Não comem da sua carne para amar as pessoas e servi-las, ouvi-las nas suas dificuldades. E assim como Paulo diz em Filipenses capítulo 2, buscar os interesses dos outros acima dos nossos interesses, ser cheio do Espírito, ser igreja, não frequentar simplesmente um lugar, mas ser igreja de verdade. Estamos usando o Cordeiro de Deus, os princípios da sua palavra,
para prosperarmos e sermos ricos, mas não para sermos ricos de espírito. Não para usarmos para o reino de Deus, não olhando apenas para nós mesmos. Tome cuidado com isso. Comer o cordeiro é participar de tudo o que Deus tem para nós. É amar Deus acima de todas as coisas. É amar o próximo como a si mesmo. Comer do cordeiro é ser batizado nas águas, assim como ele foi. É participar da ceia regularmente, em comunhão com seus irmãos, assim como fizemos no domingo passado. É ter a sua vida aberta para o ensino e para a correção. É pedir perdão quando necessário. É sofrer o dano. É participar da sua igreja ativamente com seus dons e talentos. É dar satisfação aos seus irmãos, sabendo que eles são sua família. E que somos membros do mesmo corpo. É confessar os seus pecados uns aos outros, sem julgamento, mas com a mão estendida. Enfim, tudo isso faz parte de você e eu comermos inteiramente do cordeiro. Passar o sangue no umbral das portas simboliza visibilidade de que também somos crentes em Jesus Cristo, crentes no Cordeiro. Por isso que na velha aliança o sangue era passado nas testas do pecador, era aspergido sobre o pecador. E significa que visivelmente, a primeira instância, todos que olharem para você verão que você é filho de Deus. Logo nas suas primeiras palavras e atitudes, ficará demonstrado que eu e você somos diferentes. Não à toa que o anticristo, o governo do anticristo, será com uma marca, chamada de a marca da besta. E na palavra de Deus diz que essa marca virá na testa. Por quê? Todos que olharem para você verão em quem você crê. O espírito do anticristo já está neste mundo, a Bíblia diz. Mas para aqueles que são filhos, o sangue deve estar aparente. O êxito em nós sermos igreja, que come de Cristo, passa por nós, homens de Deus. Aproveite esse tempo que você está com sua família. Se você que está aqui nessa live me ouvindo e vendo, celebrando ao Senhor, nesse domingo de Páscoa, lembre-se que é nossa responsabilidade, homens, celebrarmos e compartilharmos o Cordeiro em nossa casa. Êxodo capítulo 12, verso 3. Todo homem deve separar o Cordeiro para a sua família. Muitos de nós temos falhado nessa missão. Muitos de nós deixamos nesse tempo a responsabilidade das nossas esposas e filhos para qualquer pessoa. Acreditamos que 2 horas num domingo, tanto na celebração com os adultos, ou 2 horas numa celebração com as crianças, vão ser suficientes para acrescentar a fé da nossa família. Não é verdade. O Cordeiro precisa ser celebrado dentro de casa. O Cordeiro precisa ser comido dentro de casa. Não apenas levar a nossa família para a igreja ou célula, não apenas chamar a atenção deles ou corrigi-los nos erros, mas apresentar Cristo e comer dele diariamente em nossa casa. Cristo é compartilhado na sua casa? O Cordeiro é compartilhado aí na sua casa? Ou não? De segunda a sábado são brigas, discussões, aquela coisa, almoço, café, almoço e janta, lava a roupa, passa a roupa, faz lição, briga com os filhos, corrige e tudo mais, mas não tem a celebração do Cordeiro. Decida hoje, meu irmão, estou falando com os homens, a mudar essa situação. Compartilhe o Cordeiro na sua casa, fale de Jesus, leia a palavra juntos, orem juntos. Isso tem muito poder, isso tem muito valor no reino espiritual. Como Cordeiro, aproveita esse tempo.
Eu sei que muitas preocupações estão passando pela sua mente nesses dias. Eu perdi meu emprego, você pode falar, perdi meu emprego recentemente, ou não, meu salário foi reduzido, não consigo pagar as contas, não tenho o suficiente, não tenho tempo, não tenho cabeça para celebrar o Cordeiro. Comece a celebrar e a comer do Cordeiro na sua casa e deixe Ele suprir aquilo que precisa ser suprido. Dê prioridade à palavra de Deus, dê prioridade a Cristo e você verá grandes milagres acontecerem. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça, aquilo que nós precisamos, o que comer, o que beber, o que vestir, nos será acrescentado. Eu continuo crendo nessa promessa em você. Eu quero orar com você agora. Orar baseado naquilo que falamos. Nos todos os elementos que tratamos aqui. Eu não sei se você que está assistindo essa live já reconheceu Jesus, o Cordeiro de Deus, como seu Salvador. Talvez haja muito fermento, muito pecado escondido, que precisa ser confessado. Eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos. Todos vocês, todos nós, que cremos no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como João disse quando viu ele chegando às águas do Jordão: eis aí o Cordeiro de Deus, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.